Amém. Louvado seja Deus por mais essa comunhão. Por una comunión más. Nessa terceira mensagem, En este tercer mensaje é uma palavra muito importante. es una palabra muy importante. Na primeira mensagem, nós vimos que precisamos ter um só coração En el primer mensaje e um nosotros só vimos espírito que nosotros necesitamos tener un solo corazón y un solo espíritu para a edificação do corpo de Cristo. para la edificación del cuerpo de Cristo. Irmão Flávio falou hoje El hermano Flavio nos dijo hoy da importância que é o corpo de Cristo. de la importancia que tiene el cuerpo de Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. E nos mostrou Y también nos mostró que no corpo que en el cuerpo há cabeça. hay una cabeza. E esse cabeça dá direção a todos os membros. Y esta cabeza da dirección a todos los miembros. E que nós precisamos, como membros, Y que nosotros necesitamos como miembros saber a nossa função. saber cuál es nuestra función. Se eu não sei a minha função, Si yo no sé cuál es mi función, eu preciso orar ao Senhor. yo necesito orar al Señor. Senhor, qual é a minha função no Senhor. corpo de Cristo? Señor, ¿cuál es mi función en el cuerpo de Cristo? Se eu ainda não saber ouvir do Senhor qual é a minha função, Si yo todavía no sé ni he oído del Señor, Señor, ¿cuál es mi función? eu preciso da ajuda dos membros, Yo necesito de la ayuda de los miembros, para que os membros orem junto comigo, para que los miembros oren junto conmigo, para que eu possa saber qual é a minha função, para que yo pueda saber cuál es mi función, para a edificação do corpo de Cristo. para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque ¿Por qué? se não temos função, Porque si no tenemos función, para que serve o membro? ¿para qué sirve un miembro? Né? Todos os membros do corpo Todos los miembros del cuerpo são importantes. son importantes. Né? Mesmo esse dedinho aqui Mismo que sea este dedito chico, é um membro, es un miembro, mas sozinho pero solito não tem importância. no tiene importancia. Mas quando ele está no corpo, Más cuando él está en el cuerpo, ele tem função. él tiene función. Você coça seu ouvido, né? Ó, Sí, cuando le pica el oído. não é o dedão, No es el dedo gordo, não cabe, né? no cabe el dedo gordo. É o dedinho, Es el dedo pequeño tá que cabe en certo? el oído. Né? A mesma coisa com a língua. Lo mismo pasa con la lengua. Às vezes o dente morde a língua, A veces el diente muerde la lengua, mas quando o dente dói, pero cuando el diente duele, a língua vai fazer massagem no dente. la lengua va y hace un masaje en el diente. É função. Es una función. Ah, mas você me mordeu o dente, eu não vou te fazer massagem não. Ah, pero diente, tú me mordiste, yo no te voy a hacer ningún masaje. É espontâneo, Es espontáneo, é a função. es la función. Então, por isso, nós precisamos de saber a Entonces- nossa função no corpo de Cristo. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos saber cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo. E agora, na terceira mensagem, Ahora, en el tercer mensaje, nós vamos ver a consciência do corpo de Cristo. ahora en el tercer mensaje nosotros vamos a ver la conciencia del cuerpo de Cristo. Eu sempre falo, a consciência é como uma vacina. Sí, yo siempre digo que la conciencia es como una vacuna. Muita gente não gosta da vacina, né? Sí, muchas personas no les gustan las vacunas Ou injeção, né? o la inyección. Você já viu alguém sair, hoje eu vou lá na farmácia, Sí, ¿usted ya vio alguna persona que diga, oh, hoy día voy a ir a la farmacia, vou tomar uma injeção, me voy a ir a poner una inyección? só para sentir uma dorzinha. Solo para sentir el dolorcito de la inyección. Alguém faz isso? ¿Alguien hace esto? Não. No, nadie. A gente toma uma vacina Nosotros tomamos una vacuna porque nós queremos ser inoculados porque nosotros queremos ser vacunados contra uma doença, contra una enfermedad, contra um vírus. contra un virus. E hoje, Y hoy o Senhor quer dar uma vacina em cada um de el Señor quiere nós. colocar una vacuna en cada uno de nosotros. Por isso, a consciência Por esto es que la conciencia é algo sensível. es algo sensible. Facilmente nós podemos perder a sensibilidade Sí, da consciência. fácilmente nosotros podemos perder la sensibilidad de la conciencia. Vamos ler Leamos um versículo un versículo que o irmão Fabiano leu para nós, Que o 1 irmão- Timóteo
capítulo 3, né? Mi hermano Fabián hizo leer 1 Timoteo capítulo 3. Guardando o mistério da fé, Sí. uma consciência pura, Guardando el ministerio de la fe en una conciencia pura ou uma consciência limpa. o una conciencia limpia. Uma consciência pura, Una conciencia pura, uma consciência limpa una conciencia limpia, é sensível a Deus. es sensible a Dios. 1 Timóteo, 1 Timoteo capítulo 4, capítulo 4, 4, versículo 2. 4 versículo 2. Pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo la cauterizada la conciencia. Tá vendo? Primeiro falou que a consciência tem de ser limpa. Sí, primero dice aquí que la conciencia debe ser limpia. E agora fala que ela pode ser cauterizada Y ahora aquí dice que puede ser cauterizada por hipocrisia, por hipocresía, que é falsidade, que es falsedad, que fala mentiras. que habla mentiras. A consciência pode ser cauterizada La conciencia puede ser cauterizada pela hipocrisia Por e la pela hipocrisia. mentira. y por la mentira. 2 Timóteo, 2 Timoteo capítulo 1, capítulo 1, versículo 3. 3, versículo 3. Dou graças a Deus, Doy gracias a Dios, de quem desde os meus antepassados al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, sirvo com uma consciência pura, ¿sí? de que sem cessar faço menção de ti em minhas súplicas de noite e dia. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Aqui ele fala de uma consciência Aquí pura. él habla de una conciencia pura, E em espanhol é limpa? limpia, sí. Límpia. Tá vendo? A importância que é ter uma consciência pura. La importancia que es tener una conciencia pura. Em Romanos, En Romanos, Señor, Romanos 2, Romanos 2, versículo 15. versículo 15. Pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando ou quer defendendo. Sí, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Então nós vemos aqui a importância que é a consciência. Sí, entonces vemos aquí la importancia de la conciencia. Em outros livros, Em ele outros fala livros- que nós devemos ter uma consciência boa En otro libro se dice que nosotros tenemos que tener una conciencia buena diante de Deus delante de Dios e diante dos homens. y delante de los hombres. Eu tenho uma consciência boa diante de Deus. Oh, yo tengo aquí una conciencia buena delante de Dios. Mas diante dos homens, Pero delante de los hombres, eu não tenho uma consciência boa. yo no tengo una conciencia pura. É impossível. Es imposible. Ou você tem a consciência boa para com Deus Ou você tem e uma para com os homens. O usted tiene una conciencia buena con Dios y para con los hombres, Ou não tem nem para Deus e nem para os o no homens. tiene ni para Dios ni para los hombres. Então, por isso, nós Então, precisamos conhecer Por esto es que nosotros necesitamos conocer a consciência. la conciencia. A consciência faz parte do nosso coração, La conciencia hace parte de nuestro corazón. tá certo? O que é o nosso coração? ¿Qué es nuestro corazón? Consciência Conciencia mais o espírito, tá certo? Então é comunhão más el espíritu. mais ¿cierto? a alma, né? Más el alma. Mais a consciência mais a nossa alma, La que é mente, conciencia más emoção el alma, que e es vontade. mente, voluntad y emoción. O espírito tem El a espíritu consciência, tiene la conciencia, a comunhão la comunión e a intuição. y la intuición. Por isso é importante a nossa consciência. E aqui Por eso es que es fala que importante nós nuestra lemos conciencia. em Romanos Aquí dice que nosotros vemos que en Romanos que a nossa consciência pode acusar Que e nuestra ela pode consciência- defender. nuestra conciencia puede acusar y también nos puede defender.
Quando você está na faculdade, Cuando tú estás en la facultad, en la o universidad, seu colega tem um iPhone, y su amigo tiene un iPhone, eu vou pegar esse iPhone. y ahí yo voy a agarrar ese iPhone. A sua consciência te acusa. Ahí su conciencia te acusa. Não é seu. No es suyo. Ah, mas ele tem dois. Ah, pero él tiene dos. O pai e a mãe também têm. El papá y la mamá también tienen. A irmã também tem. Y la hermana también tiene. Parece uma loja de iPhone. Sí, parece una tienda de iPhone. Eu vou ficar com um. Y yo me voy a quedar con uno para mí. A consciência vai te acusar. Sí, la conciencia te va a acusar. Não faça isso. No haga eso. Tá certo? ¿Cierto? Se você obedece à consciência, Si usted obedece a la conciencia, você deixa. usted deja. Tá certo? ¿Cierto? Outras vezes, ainda vem te testar. Otras veces aún te vienen a probar. Uma caneta. Ahí con un lápiz. Puxa, todo mundo tem caneta. Pucha, todo el mundo tiene lápices. Você pega a caneta. Ahí usted agarra el lápiz. A consciência também te acusa. La conciencia también te Não acusa. é seu. Eso no es suyo. Não é seu. No es suyo. Você devolve. Ahí usted devuelve. Depois, né, você pega o caderno, Después usted Emprestado. agarra el cuaderno prestado, perdón, leva para sua casa. y lo lleva para su casa. Ah, ele tem muito caderno, eu vou ficar com o caderno. Ah, claro, total, él tiene hartos cuadernos, me voy a quedar con uno. Mas a consciência vai te acusar. Ahí la conciencia te va a acusar. Não é seu. No es suyo. Você tem que devolver. Ahí usted tiene que devolverlo. Muitas vezes, Muchas veces, né, não sei se aqui acontece isso, na época minha de faculdade, eu emprestava muito livro. muchas veces él dice que, no sé si aquí pasa esto, pero que en la universidad se prestaban muchos libros. Então, você emprestava e às vezes as pessoas não Ahí devolviam. tú le prestabas y a veces la persona no lo E regresaba. eu peguei um livro emprestado. Y yo me agarré un libro prestado por ahí. Puxa, 3 anos de faculdade eu já perdi uns 4 livros. Eu vou E ficar com um agora. En 3 años de la universidad ya me perdí como 4 libros. Ahora me va a quedar uno conmigo. E o Senhor, a consciência me acusou. Y ahí el No Señor es de la seu. conciencia le acusó. Eu fiquei com ele. Y ahí yo me quedé con él. No segundo dia, El segundo día estava orando, estábamos orando. a consciência me acusou Ahí novamente. la conciencia me acusó nuevamente. Não é seu, No es suyo, mas eu resisti. pero yo me resistí. Passou o terceiro dia, Ahí pasó el tercer día. a consciência me tocou novamente. Ahí la conciencia me tocó nuevamente. Me acusou. Me acusó. Não é seu. Ese libro no es suyo. E eu falei, não vou devolver. Ahí dije, no, yo no lo voy a devolver. No quarto dia, Ahí en el cuarto día a consciência não falou mais nada. ya la conciencia no le habló más. O que é isso? ¿Qué es esto? É o que nós lemos Es lo que nosotros em leemos 2 acá, Timóteo. en 2 Timoteo. A consciência ficou cauterizada. La conciencia quedó cauterizada. Né? No Brasil é como passar um ferro, Sí, en Brasil es como se le dice que es como pasar una plancha caliente. né? Perdeu a sensibilidade. Pierde la sensibilidad. Quem já tomou anestesia, ¿Quién aquí ya tomó alguna vez una anestesia? você pode pegar um alfinete ou uma agulha, Usted puede pegar un alfiler, você não sente, una aguja, se lo puede enterrar y usted no siente. tá certo? Porque está anestesiado. Porque está anestesiado. A consciência é a mesma coisa. La conciencia es así, la misma cosa. Se você perde a sensibilidade, Se usted- você não sente mais nada. Si usted pierde la sensibilidad, usted ya no siente nada. Acha normal. Usted encuentra todo normal. Mas Deus ainda é misericordioso. Pero Dios aún así es misericordioso. Né? Nós podemos ser lavados pelo sangue Y do nosotros Senhor. podemos ser lavados por la sangre del Nós Señor. podemos, a nossa consciência pode ser Y purificada. ahí nuestra conciencia puede ser pelo purificada sangue de Cristo. por la sangre de Cristo. E a hora que eu estava orando, o Senhor falou de novo. Y ahí cuando yo estaba Devolve. orando, el Señor me habló de nuevo, Aí devuelve. eu não aguentei, peguei o livro Y ahí no me aguanté, agarré el libro e y fui devolver. lo fui a devolver. Se eu não devolvo, irmãos, Si yo no lo regreso, eu perco a paz, yo pierdo la paz, o desfrute com o el Senhor. disfrute con el Señor. Por isso a consciência é algo muito importante Por eso la conciencia es algo muy importante na nossa vida. en nuestra vida. E assim, a consciência faz parte do viver humano, Sí, y así la conciencia hace parte del vivir humano,
do viver familiar de la vida familiar e do viver da vida da igreja. y también del vivir de la vida de la iglesia. Nós precisamos amar os irmãos. Nosotros somos amados hermanos. Nós precisamos cuidar dos irmãos. Nosotros necesitamos cuidar de los hermanos. Nós temos que ter um cuidado. Por Nosotros- isso que eu falei que Nosotros debemos tener una un vacina. cuidado. Por eso yo dije que esto es como una vacuna é divisão. de división. Divisão, División, talvez. tal vez. Eu não gostei daquilo que o irmão falou. Uy, a mí no me gustó O- aquello que el hermano habló. Ou aquilo que a irmã falou. O aquello que la hermana dijo. Tá certo? Esse sentimento Este sentimiento pode gerar uma divisão. puede generar una división. Né? Esse irmão eu gosto dele. De aquí, de este hermano, a mí me gusta. Porque nós nos damos bem. Porque nosotros nos damos bien entre nosotros. Mas esse outro irmão Pero ese hermano de allá, não tem jeito. ese no hay forma, no hay vuelta que darle. Né? Ele falou alguma coisa que eu não gostei. Ahí él me dijo alguna cosa que a mí no me gustó. O que vai causar? ¿Y qué es lo que va a causar esto? Divisão. División. Coisas simples, Cosas simples, mas vai causar divisão. pero van a causar una división. A consciência nos protege da La divisão. conciencia nos protege de la división. Amén. O terceiro ponto que a consciência nos protege El tercer punto de que la conciencia nos protege é de ser individual. es de ser individuales. Só eu sei fazer isso. Solo yo sé hacer esto. Né? Eu não sei tocar nada. Né? Yo no sé tocar nada. Então, só eu sei tocar teclado. Entonces solo yo sé tocar el teclado. A irmã que tocou é mais ou menos. Ahí la Eu hermana que sei tocó mais. más o menos nomás. Pero Tá yo vendo? sé, yo sé. Como é difícil. Te ve cómo es difícil. Como a nossa consciência precisa Cómo nuestra conciencia necesita de ser sensível, de ser sensible, de ser boa, de de ser ser buena, pura, de ser pura, ser limpa, né? ser limpia, Que não tem nada. que no hay nada. É claro, Es claro. tá certo? Então, o individualismo Entonces el individualismo é algo terrível es algo terrible para o corpo de Cristo. para el cuerpo de Cristo. O individualismo El individualismo nos faz separação entre nós e os irmãos. nos causa separación entre nosotros los hermanos. Então, por isso, é importante Entonces por esto es importante nós sempre exercitarmos a nossa consciência. nosotros siempre ejercitar nuestra conciencia. Amén. O quarto ponto Cuarto punto é que a consciência nos ajuda es que la conciencia nos ayuda a ter a necessidade de comunhão. a tener la necesidad de comunión. É importante. Es importante. Na vida da igreja, En sabe la o que vida nos de la salva? iglesia, ¿sabe lo que nos salva? É a comunhão. Es la comunión. O irmão Flávio hoje falou, né? El De hermano Romanos Flavio hoy 7. día nos habló de Romanos 7. Romanos 7 Romanos 7 está em cada um de nós. está en cada uno de nosotros. A nossa diferença com outras pessoas, porque tem Romanos 8, Nuestra diferencia con otras personas que es lo que está en Romanos 8. que nós somos salvos Que nosotros somos salvos da situação de Romanos 7. de la situación de Romanos 7. Por isso, irmãos, Por esto, hermanos, né, a comunhão nos salva de tanta coisa. la comunión nos salva de tantas cosas. Nos protege. Nos protege. Protege a igreja. Protege a la iglesia. Protege a edificação da igreja. Protege la edificación de la iglesia. Nunca se esqueça disso, irmãos. Nunca se olvide de esto, hermanos, por favor. Comunhão La comunión é a coisa mais importante es na la vida cosa da igreja. más importante en la vida de la iglesia. Quando nós somos individualistas, nós achamos que damos conta de fazer. Cuando nosotros somos individualistas, nosotros creemos que somos capaces de hacer las cosas. Imagina, estamos aqui nessa comunhão, Imagínense, estamos nesse aquí en la comunión, campamento. en este campamento. Pode deixar que eu preparo tudo. Puede dejar que yo me arreglo con todo, yo preparo todo. Eu vou fazer o almoço, Eu hago o almoço, o jantar, Yo hago la once, o café, el cafecito, vou lavar os pratos, eu lavo os pratos, os copos, yo lavo vou las arrumar tazas, o local de reunião, yo o arreglo el local som, de reuniones, vou el tocar. sonido, voy a tocar. Deixa comigo. Deja conmigo. Perdeu a comunhão. Ahí perdió la comunión. Perdeu a comunhão. Perdió la comunión. A melhor coisa La mejor cosa é você estar junto com os irmãos. es que usted esté junto con los hermanos.
Vamos limpar o local de reunião? Vamos a limpiar el local de reuniones. Você pega o pano Usted ahí agarra e el limpa a pañito, primeira cadeira. limpia la primera silla. Senhor, abençoa esse irmão que vai sentar hoje na reunião. Señor, bendiga a este hermano que va a sentarse hoy día en esta silla. Dá do seu Espírito Santo Señor, para dale ele. de su espíritu, Que a tua palavra seja luz para ele. que tu palabra sea luz para él, Que a tua palavra encoraja. que tu palabra lo anime, Que a tua palavra fortaleça. que tu palabra lo fortalezca. Como é bom servir. ¿Cómo es bueno servir? Agora, quando não tem comunhão, ixi, é meu grupo que Ahora- vai limpar o Ahora cuando local hoje. no hay comunión dice, uy, chuta, es mi grupo que va a limpiar el local hoy día. Nossa, hoje é eu e a minha esposa que vai Chuta, estar na recepção. Soy yo y mi esposa que va a estar en la recepción. Ou eu que vou cuidar das crianças. Senhor Jesus. Soy yo el que va a cuidar de los niños. Señor Jesús. Tá vendo? A comunhão nos protege. ¿Está A viendo, hermano? comunhão La comunión nos protege. nos guarda. La comunión nos guarda. E o quinto ponto, irmãos, Y el quinto punto, nós vamos aprender a ser membro. nosotros necesitamos aprender a ser miembros. O que é aprender a ser membro? ¿Qué es querer aprender a ser miembros? Que você tem uma cabeça. Es que usted tiene una cabeza. Você não é cabeça. Usted no es cabeza. O irmão não é a cabeça. El hermano no es cabeza. Cristo é o cabeça. Cristo es la cabeza. Só existe um cabeça. Solo existe una cabeza. Cristo. Cristo. Eu preciso aprender a ser membro. Yo necesito aprender a ser miembro. Eu preciso aprender a servir com os irmãos Necesito como aprender a membro, servir con los hermanos como miembro, não como um patrão no como un patrón da ordem. que da órdenes. Se você é dono da empresa, Si usted es você el dueño de la empresa, faz isso, ahí- faz isso, ahí aquilo, tú dices, tú haces esto, tú haces esto. porque y ele é aquello, o seu funcionário. porque ellos son tus funcionarios. Na vida da igreja Pero en não la tem vida de la iglesia funcionário, no hay funcionarios. tá certo? Na vida da igreja só tem membro e En la vida de la cabeça. iglesia solo tiene miembros y cabeza. Vários membros, Muchos miembros, varios mas miembros, só cabeça, más una sola cabeza, que é Cristo. que es Cristo. Tá vendo como a consciência nos protege? ¿Está viendo cómo la conciencia nos protege? Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Por isso como nós vamos despertar a nossa Por consciência? eso es que cómo nosotros vamos a despertar nuestra conciencia. Pela palavra. Por la palabra. A Amém. palavra nos desperta a nossa consciência. La palabra nos despierta nuestra conciencia. Quando você está, a oração Cuando usted está en la oración, nos ajuda a despertar nos ayuda a despertar a nossa consciência. nuestra conciencia. O Espírito El Espíritu também nos ajuda nos a ayuda, despertar a nossa. también nos ayuda a conciencia. despertar nuestra conciencia. Por isso, Es por esto eu pergunto para os irmãos que yo les pregunto a los hermanos, e para mim y também, para mí también, qual é a minha relação com o cabeça? ¿cuál es mi relación con la cabeza? Imagina, Imagínense, chega um irmão aqui sem cabeça. viene y llega un hermano aquí sin cabeza. Todo mundo vai falar que lindo? Todo el mundo va a decir, oh, qué lindo. Não, todo mundo vai querer pular a janela, Todo el mundo va a querer saltar por la ventana, porque é feio, porque es feo, é horrível. es horrible. Mas quando chega um membro Pero cuando llega un miembro com a cabeça, con la cabeza, é maravilhoso. es maravilloso, Tá certo? ¿cierto? Porque ele tem cabeça. Porque él tiene cabeza. Quando nós viemos para a reunião, quando Quando nós nosotros- viemos ter comunhão com Cuando os nosotros irmãos, venimos a la reunión y queremos tener comunión con los hermanos, não podemos ir sem o cabeça. no podemos venir sin la nós, cabeza. nós somos do cabeça que é Cristo, Nosotros necesitamos de la cabeza que es Cristo. certo? E qual é a relação do membro com o corpo? ¿Y cuál es la relación del miembro con el cuerpo? Comunhão. La comunión. A comunhão nos salva. La comunión nos salva. Às vezes nós falamos, ô irmãos, ô irmãs, A veces uno vamos dice, ter comunhão. Oh, hermano, vamos a tener comunión. Mas você está com a lista pronta, ó irmã. Ay, cuando usted está con una lista Você vai lista, cuidar disso, a irmã Usted vai fulana hacer de esto, tal isso, o usted va a irmão hacer disso, esto coisa e tal. allá, usted eso de allá va a hacer esto. Puxa, que comunhão boa que nós tivemos Mucha, hoje. qué comunión buena que tuvimos hoy día. É comunhão? ¿Eso es comunión? Não é comunhão. Eso no es comunión. É você ditar regras. Si que eso es dictar reglas. Você fazer um checklist para os irmãos Es que como tem de hacer un fazer. checklist con los hermanos. Con todo lo que hay que hacer. Então, por isso, irmãos, Entonces, hermanos, a importância Da que importância é a nossa consciência. que hay en nuestra conciencia.
Por que há separação entre os irmãos? ¿Por qué hay Porque separaciones entre há los hermanos? divisão. ¿Por qué hay divisiones? Justamente porque a nossa consciência não é pura, Justamente porque nuestra conciencia no es pura, não é limpa. no es limpia. Você vai visitar um irmão. Ahí usted va a visitar a un hermano. Depois da comunhão, Después de la comunión, como sai esse irmão? ¿cómo sale ese hermano? Alegre? ¿Alegre? Desfrutando da Disfrutando comunhão? de la comunión. Que bom, irmão. Oh, qué bueno, hermano. Você me visitou, Oh, usted me visitó. né? A sua palavra me encorajou. Oh, su palabra me animó. A tua palavra me supriu, Su palabra me suplió. me fortaleceu, Me fortaleció. me encorajou. Me animó. Eu vou na reunião hoje à noite. Hoy día voy a la reunión en la noche. Ou Oh, esse irmão este hermano que você visitou, que usted visitó, é verdade, viu, irmãos? es verdad. Aqueles irmãos de serviço são Aqueles- terríveis. Oh, hermano, aquellos hermanos de servicio son terribles. Aquelas irmãs, Aquellas hermanas, esposa dos presbíteros, esposa de los presbíteros, meu Deus. oh, mi Dios. Encorajou o irmão? ¿Eso lo animó al hermano? Ó, e ela não só fez isso com você, não. Ela E fez isso- com outro irmão também. Y ojo que no hizo solamente con ese hermano, sino también con otro hermano. Cadê a comunhão? Entonces, ¿dónde está la comunión? Se você tem uma consciência, irmãos, Si usted tiene una conciencia, hermanos, a sua vida é diferente. su vida es diferente. Todas as suas atitudes vai Todas ser sus diferente. actitudes serán diferentes. O que eu vou falar, Lo que yo les voy a decir, qual vai ser o resultado? ¿cuál va a ser el resultado? Comunhão, Comunión, vida, vida, edificação edificación ou morte, o muerte, divisão, división, separação. separación. Então, por isso, Entonces, hermanos, por nós esto, vamos pedir, orar ao Senhor. nosotros necesitamos pedir, orar al Señor. Senhor, me dá uma consciência Señor, me da boa, una conciencia buena, uma consciência pura una conciencia pura, diante de Deus delante de Dios e diante dos y homens. delante de los hombres. Por que isso, irmãos? ¿Por qué esto, hermanos? O Senhor quer nos guardar. El Señor nos quiere guardar. O Senhor quer proteger a igreja. El Señor quiere proteger a la iglesia. Nós saímos Nosotros salimos de muita confusão. de muchas confusiones. Nós não queremos ter mais confusão. Nosotros ya no queremos tener más Nós confusión. não temos mais tempo, No tenemos más tiempo. né? O Senhor está voltando. El Señor está volviendo, O Senhor regresando. precisa da igreja. El Señor O necesita de Senhor la iglesia. precisa do corpo. El Señor necesita O del Senhor cuerpo. precisa de mim, precisa El de Señor necesita de você. mí y de usted. Um membro Un miembro que funciona, que funciona. um membro que cresce, Un miembro que crece. um membro que é transformado, Un miembro que es transformado. um membro que tem Un comunhão miembro que tiene comunión. e tem edificação, Que tiene edificación. que está junto com os irmãos Que está junto con los hermanos. para ter uma base para o Senhor voltar. Para tener una base para que el Señor regrese. Amén, Señor Jesús. Eu quero ter essa consciência. Yo quiero tener esta conciencia. Talvez você está perguntando no seu interior, Tal vez usted se esté preguntando en su interior. é muito difícil. Es muy difícil. Não é não. No es así. Nós temos um modelo Nosotros tenemos un modelo. e esse modelo, Y este modelo, ele tinha consciência él tenía sensível. una conciencia sensible. Ele conhecia, Él me Co- conocía. conhecia. Sí. E ele conhece Y él conoce o corpo de Cristo. el cuerpo de Cristo. Em Filipenses, En capítulo Filipenses 2, capítulo 2. Señor Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5. versículo 5. Amén. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tá vendo? Ele nos mostra aqui. Tende o mesmo sentimento, Sabiendo aquí, Él nos muestra que hay que tener este mismo sentimiento, o mesmo parecer, el mismo parecer, o mesmo desejo el mismo deseo de como Cristo é. de cómo Cristo es. Ele é o nosso verdadeiro modelo. Él es nuestro verdadero modelo. Amén. Versículo 6. Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou com usurpação ser igual a Deus. Amén. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O Senhor era Deus ou não era? ¿Y el Señor era Dios o no? Era Deus. Era Dios. Mas aqui ele era um homem também. Pero aquí él dice que él era un hombre también. Ele tinha todo o direito, Él tenía todo el derecho, porque ele era um com Deus. porque él era uno con Dios. Ele fazia parte do Deus Él Trino, hacía parte del Dios triuno. certo? Cierto. Ele era Deus, Él era Dios. mas ele não julgou, Mas él no juzgó. né? Mas ele se esvaziou. Mas él se vació. Ele tinha o direito, Él tenía el derecho, mas ele se esvaziou. pero él se vació. Quantas vezes ¿Cuántas veces nós temos o direito? nosotros tenemos el derecho? Não, eu tô razão. Oh, no, yo estoy... Razão. Ah, yo no, yo tengo la razón. Eu estou certo. Ah, yo estoy cierto. Mas o Senhor fala assim: se esvazia. Ah, y ahí el Señor me dice, vacíate. Você tem de se esvaziar. Mesmo que Usted você tiene está que certo, vaciarse. você tem de se esvaziar. Usted tiene que Porque vaciarse. ele se esvaziou. Porque Él se vació. E esse Cristo que está em mim, está dentro de Y ese você, Cristo que é o está en nosso mí, modelo. que está dentro de usted, Él es nuestro modelo. Ele se esvaziou. Él se vació. Ele não julgou com usurpação de Ele- ser igual a Deus. Él no estimó ser igual a Dios. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido como figura humana. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Primeiro ele se esvaziou, Primero Él se vació. tá certo? E no versículo 8 fala: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Sí, el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ele se humilhou. Él se humilló. Ninguém gosta de se humilhar, Sí, a nadie le gusta humillarse. tá certo? Principalmente se você estiver certo, né? Sí, principalmente si es que está lo Se correcto. você tem razão, Si usted tiene la razón, você não quer se humilhar. ahí usted no quiere humillarse. Mas o Senhor é o nosso modelo. Mas el Señor es nuestro modelo. Ele falou: tem de se humilhar, Y ahí Él dice, oh, tienes que humillarte. tá certo? Esse Cristo que é o nosso modelo, ele se humilhou. Este E Cristo que é humilhou nosso até modelo. a morte, Él se humilló y se humilló hasta la muerte. morte de cruz. Y muerte de cruz. Muitas vezes Muchas veces nós vamos morrer, nosotros vamos a morir. mesmo estando certo. Mismo que estemos en lo correcto. Por causa de quê? ¿Por causa de qué? Da consciência do corpo de Cristo. De la conciencia del cuerpo de Cristo. Porque o que adianta Porque ¿de qué sirve? eu estou certo, Yo estoy en lo correcto. mas perdi o meu irmão? Pero más, ¿qué? Perdi Ah, o meu irmão. pero perdí a mi hermano. É preferível você morrer Ahí es preferible que usted muera e ganhar o seu irmão. y ganar a su hermano. Amén. Por isso que eu falei para os irmãos que é uma vacina para nós. Por eso yo le dije a los hermanos que esto es una vacuna para nosotros. Às vezes a vacina dói, A veces la inyección duele, mas vai nos salvar de muitas coisas. pero ahí nos va a salvar de muchas Vai cosas. nos proteger. Ahí nos va a proteger. A vacina Esta é vacuna para proteger, es para protección, para que o vírus não entre. para que el virus no entre. O vírus da individualidade. El virus de la individualidad, O vírus de mandar, el virus de mandar, de querer comandar as de coisas, de querer comandar las cosas, de ser cabeça, de ser la cabeza, sendo que Cristo é o nosso cabeça. siendo que Cristo es nuestra cabeza. Versículo 9. Versículo 9. Pelo que também Por lo cual también, Deus exaltou sobremaneira amén, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Quando você se humilha, Ahí cuando usted se humilla, Deus vai te exaltar. Dios te va a exaltar. Não é, você é o melhor. Ah, Não no é es isso. decir, oh, tú eres el mejor, no es eso. Deus vai honrar, Dios te va a honrar porque você morreu. porque usted murió. Tá certo? ¿Está correcto? Por que, que o Senhor exaltou Cristo? ¿Por qué es que Dios exaltó a Cristo? Porque ele se esvaziou. Es porque Él se vació. Ele se humilhou. Él se humilló Ele morreu E em ele morreu morte de cruz. en una muerte de cruz. Eu fui em Israel Yo fui a Israel e fomos no túmulo do Senhor. y fuimos a la tumba del Señor. Né? E tem uma frase: Ahí hay una frase. Ele não está aqui. Y ahí en la tumba del Señor hay una frase. Él no está acá. Por quê? Ele morreu, mas ele ¿Por qué? ressuscitou. Porque Él murió, pero también resucitó. Amém? Amén. Ele se ascendeu aos céus. Si Él Ele foi ascendió a los cielos, glorificado Él fue glorificado. e se tornou o Espírito que dá Y vida. se tornó el Espíritu que da vida. E hoje está dentro de você e está Y hoy dentro de está mim. dentro de ustedes y está dentro de mí. Essa vida que se esvazia, Esta vida que se vacía. essa vida que se humilha Esta vida que se humilla até a morte, morte de cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. está dentro de cada um de Está nós. dentro de cada uno de nosotros. Essa vida que está trabalhando em cada um de nós. Esta vida que está trabajando en cada uno de nosotros. Por isso, irmãos, Por esto, hermanos, não vamos permitir que a nossa consciência seja cauterizada. no permitamos que nuestra conciencia sea cauterizada. Assim, eu conheci alguns homens de Deus. Yo conocí a algunos hombres de Dios. Né? Eu conheci pessoalmente Yo conocí o personalmente irmão Lee, al hermano Lee. né? Conheci o irmão Samuel Chang. Yo conocí al hermano Samuel Chang. Ele era o que cuidava de toda a Ásia, né? Sí, él era el que cuidaba en aquella época todo Asia. E todo ano, a filha dele casou com um brasileiro, Sí, como la hija de él casó con un brasileño, para ele não perder a autorização de Para vir ele- visitar a filha, para él no perder lo de la autorización para de venir a 2 visitar em 2 a la anos ele hija, vinha para o Brasil. cada 2 años él venía a Brasil. E vinha e ficava na fazenda descansando Y e él tendo comunhão. venía y quedaba ahí en la hacienda descansando y teniendo comunión. É, realmente era uma pessoa de Deus. Realmente él era una persona de Dios, Uma pessoa que conhecia a Deus. una persona que conocía a Dios, Que era sensível a Deus. que era sensible a Dios. Quando ele falava, Cuando él hablaba, né, o falar dele, você el via hablar de él, Deus. con el hablar de él usted veía a Dios, Transmitia Deus. transmitía a Dios. Né, tinha vida no falar dele. Él tenía vida en su hablar, Porque era um homem de Deus. porque él era un hombre de Dios. E o Senhor hoje também quer que nós sejamos homens de Deus. Y el Señor también quiere que hoy nosotros seamos hombres de Dios. Por meio da vida de Deus que está trabalhando em Por cada medio de nós. de la vida de Dios que se está trabajando Que en cada está uno de nosotros. nos transformando. Que se está transformando, que nos está transformando. E a terceira pessoa Y la tercera persona que eu conheci que yo conocí foi o irmão Samuel Mar. fue al hermano Samuel Ma. Né, nós trabalhamos juntos, Nosotros trabajamos juntos. né, 32 anos. Trabajamos juntos 32 años. E depois eu trabalhei junto com o Miguel mais Después yo 14 trabajé anos, junto con Miguel 14 años más, mais ou menos. más o menos. Era uma pessoa Él era una persona especial. especial. A minha vida espiritual, A mi vida espiritual, a base é a comunhão que eu tive com ele. la base de esta vida espiritual es la comunión que yo tuve con ellos. Era um homem sensível a Él Deus. era un hombre sensible a Dios. Né? Apesar de tudo que ele passou, A pesar de todo lo que él pasó, ele era um homem de Deus. él era un hombre de Dios. A gente chamava ele Ahí nosotros lo llamábamos, de Ezequiel. nosotros le decíamos Ezequiel. Era o Deus oculto que trabalhava nele. Era el Dios oculto que trabajaba en él. O seu proceder, o seu caráter, Su proceder, su carácter, o sentimento que ele tinha para com as pessoas el sentimiento que él tenía con las personas era especial. era especial. Era um homem de Deus. Era un hombre de Dios. Quando ele comprou a fazenda, Cuando él compró una hacienda, um pastor foi lá na un pastor fazenda fue allá a la visitar. hacienda y lo visitó. Aqui tem uma promessa
fazenda aqui. Aquí hay una promesa en esta hacienda. Porque tem uma cidadezinha lá que faz parte da fazenda. Había una ciudad pequeña que hacía parte de la hacienda que estaba ahí. Moram umas 500 pessoas. Ahí vivían como unas 500 personas. Ele falou, aqui as pessoas falou que nunca vai haver Y aquí me o dijeron, testemunho de Deus. las Aqui. personas me dijeron que aquí nunca iba a estar el testimonio de Dios. Pode ter macumba, Pode candomblé, ter brujeria, católica, candomblé, mas nunca vai católico. ter o cristianismo. Pero Aqui. nunca va a estar aquí el cristianismo. O irmão Samuel falou, Y ahí el hermano Samuel dijo, a partir de hoje vai ter. entonces a partir de hoy día va a tener. Nós vamos orar, Nosotros vamos a orar. né? E foi tão difícil. Y fue tan difícil, hermanos. Quando ele comprou a Cuando fazenda, él compró la hacienda, todos os funcionários pediram demissão. todos los funcionarios pidieron que lo echaran. Ó, esse chinês é meio louco. Este chino es medio loco. Ele teve que trazer funcionário Ele- da fazenda do Rio Grande do Sul. Él tuvo que traer funcionarios de la hacienda que tenía en Río Grande del Sur, otro estado. E aí só tinha uma E aí- pessoa que ficou meio em dúvida. Ahí solo quedó una persona que quedó un poco dudoso. Aí ele foi lá. Y ahí él fue allá. Faz um teste. Ahí, haz una prueba, le dijo. Você trabalha um mês. Usted trabaje un mes. Se você não gostar, Si usted no gusta, você vai embora. usted se va. Vou pensar. Ahí dijo, voy a pensarlo. Vou lá, voltou. Y fue allá, volvió. Ainda não decidi. Y ahí todavía no lo había decidido. Foi na terceira vez. Y ahí fue la Tá tercera bom. vez. Y ahí dijo, está bueno. Segunda-feira eu tô lá. Bien, le dijo, ya el día lunes voy a estar ahí. Né? E ficou até aposentar, Y né? ahí se quedó trabajando hasta que jubiló. E ali começou a pregação do evangelho Y ahí primeiro comenzó la predicación del Evangelio primero pelos funcionários. por los funcionarios. Né? Cada dia, Cada día, antes de começar antes de o comenzar trabalho, el trabajo, a fazenda en la, buscava as pessoas lá en la hacienda colocaba a las personas ahí. em Jubaí, nessa cidadezinha, En Jubaí, que para era a una fazenda. ciudad pequeña de Brasil, en una hacienda. E na frente Ahí do al- escritório, Al frente del escritorio, né, da distribuía os serviços. él distribuía los servicios, los trabajos para allá para acá. E antes de distribuir os Y serviços, antes de dar los trabajos, ele orava él oraba por cada um, por cada persona, todos os dias. todos los días. E foi assim. Y fue así. Esse irmão, hoje é um irmão, ainda está vivo, né? Sí, Está este hermano que todavía está vivo, com está con 87 anos, 87 años, né? Ele se converteu, él se convirtió, né? E toda a família se converteu. Y toda a Ele- família se converteu. Ele tem 9 filhos. él tiene 9 hijos. Hoje um dos filhos dele é irmão responsável Ele- da igreja em Conquista. Uno de esos hijos, de los 9 hijos, es hermano responsable de la iglesia en Conquista. E Deus honrou o coração dele. Y Dios honró el corazón de él. E ali hoje tem o testemunho, a igreja Y ahí hoy hay un testimonio, la iglesia, em Jubaí. en Jubaí. Tem o local de reunião lá em Jubaí. Sí, tiene un local de reuniones allá en Jubaí. Quem ofertou Quem foi ofrendou? esse primeiro irmão que Fue se este primer converteu. hermanito que se convirtió. Hoje tem o partir o pão, Ahí tienen el partimiento del pan hoy día. tem o testemunho do Tienen Senhor. el testimonio del Señor. Tá vendo, irmãos? Isso nos mostra o quê? ¿Está viendo, hermano? Esto, ¿qué nos muestra? Se nós permitirmos Deus trabalhar em nós, Si nosotros permitimos que Dios trabaje en nosotros, a igreja vai ser edificada. la iglesia va a ser O edificada. testemunho do Senhor El testimonio del Señor vai ser em cada cidade. va a ser en cada ciudad. Que você tem várias cidades aqui, Que né? sí, usted tiene aquí varias ciudades. Não importa se você Não é importa. 5 irmãos, Que se há é só cinco você e hermanos, esposa, que ou solo usted y su família, esposa y su ou se é familia, 30, se é O sea, hay 40, 30 o hay 40 é 50. o hay 50. Deus honra o nosso coração. Dios honra nuestro corazón. Se nós permitirmos Nosotros- Deus trabalhar Si em nosotros nós, permitimos que Dios trabaje en nosotros, Deus vai honrar o Dios nosso coração. va a honrar nuestro corazón. Como honrou o coração desses homens que Como- foram usados Como por Deus. honró el corazón de estos hombres que fueron usados por Dios. Por isso que a Bíblia fala, Por eso es que la Biblia dice, nós, como homens de Deus, nosotros como hombres de Dios temos que ser fiel àquilo que Deus nos entregou. tenemos que ser fieles a aquello que Dios nos entregó. A primeira pessoa que Deus me entregou é a minha esposa, La primera persona que Dios me entregó es mi esposa, meus filhos, mis hijos, minhas filhas, né? mis hijas, Agora minhas netas. ahora mis nietas E a igreja. y la iglesia, Agora também a região. ahora también una región. Tá certo? Agora estamos cuidando do Brasil.
Ahora estamos cuidando de E Brasil. estamos cooperando com os irmãos aqui Estamos no cooperando Chile, con los hermanos acá en no Chile. Peru. En Perú también. Fomos para a África. Fuimos para África. Cooperar. Cooperar. Nada temos, nada sabemos. Nada tenemos y nada sabemos. Mas temos Deus. Pero tenemos a Dios. Temos o Espírito. Tenemos el Espíritu. Temos a vida. Tenemos la vida. E a vida se manifesta. Y la vida se manifiesta. Enquanto a vida se manifesta, Cuando la vida se manifiesta, há testemunho, hay testimonio, há edificação. hay edificación. Señor. E ele fala assim no versículo, para terminar, Ahí dice en el versículo para terminar, 9: Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. amén. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, E toda língua y toda lengua confesse confiese que Jesus Cristo que Jesucristo é o Senhor, es el Señor, para a glória de Deus para Pai. la gloria de Dios Padre. A nossa vida, irmãos, Ay, na nuestra a vida, sua hermano, vida, a sua su vida, família su familia, é para a glória de Deus es Pai. para la gloria de Dios Padre. Que Deus possa nos abençoar. Que Dios nos pueda bendecir. Que Deus possa honrar o coração Que de Dios cada nos de pueda nós. honrar el corazón de cada uno de nosotros. O inimigo sempre quer tentar El enemigo destruir, siempre quiere intentar destruir, mas nós temos a comunhão. pero nosotros tenemos la comunión. A comunhão nos protege, La comunión nos protege, nos guarda nos guarda e nos edifica y como nos corpo de Cristo. edifica como el cuerpo de Cristo. Jesus é o Senhor. Jesús es el Señor. Amém. Amén.